Existe um mapa secreto para você ficar bom no boxe. Um caminho de que separa um iniciante que fica batendo o saco a vida inteira de quem realmente quer evoluir e se tornar um lutador completo. E não importa se você treina há 6 meses, 6 anos, se você não seguir esse mapa, essa trilha de aprendizado na ordem certa, você vai ficar preso no mesmo nível rodando em circuitos. Mas hoje isso vai mudar. Prazer, eu sou Johnny Vicari e nos últimos anos estou estudando ali vários lutadores, presenciei, fui na seleção brasileira, vi lutadores desde amadores até profissionais e campeões mundiais, visitei a seleção brasileira, as academias de Salvador, Bahia e descobri uma coisa em comum entre todas elas. Todos esses grandes lutadores, sem exceção, percorreram o mesmo mapa de 10 fases, 10 desafios e 10 níveis que você precisa desbloquear se você realmente quer ficar bom no boxe. E o mais interessante é que a maioria dessas pessoas pula as etapas e quer ir direto pro nível 10, sair lutando sem dominar o básico bem feito. E aí você fica naquela mesma sensação de frustração, de tipo, cara, eu treino tanto, mas eu não evoluo. E hoje você vai entender esses 10 desafios e onde que você tá nesse mapa. E o mais importante, qual que é o próximo passo para você subir de nível. E pensa comigo, porque o boxe não é só sobre socar forte. Não é, se fosse qualquer cara grande, né, da academia, seria o grande campeão mundial. Mas não é bem assim que funciona. E o boxe é tipo um jogo. E cada jogo tem as suas regras, tem a sua estratégia e tem os seus níveis de dificuldade. O problema é que ninguém te entrega o manual. Você entra na academia, o professor vai te ensinar o jab, a esquiva e pronto. Vai lá e vai bater saco, vai fazer uma luta com alguém. Mas e daí? Como que você sabe se você está evoluindo? Como você mede o seu progresso? O boxe não tem uma faixa, né? A faixa branca, amarela, preta. Como saber se você deixou de ser um iniciante e virou um intermediário? Foi isso que me fez criar esse mapa. Eu vi muita gente talentosa desistir do boxe porque não sabia se estava melhorando. E eu via caras técnicos apanhando de lutadores mais simples do que eles porque pularam fases importantes. Então eu peguei tudo, juntei essas técnicas, estratégias, condicionamento, psicologia e transformei num sistema. 10 fases, como se fosse um jogo de videogame. Você vai começar no nível 1, dominou, passa pro 2. A diferença agora é que você vai saber exatamente onde você tá. E eu quero que você comente aqui embaixo o seu nível atual. Então guarda esse vídeo porque você vai querer voltar nele toda semana ou todo mês para checar em qual fase você tá. Isso aqui não é só um vídeo com dicas de boxe, vai ser seu guia, o seu mapa do tesouro e no final eu vou te mostrar qual que é a arma secreta dos campeões para acelerar essa jornada. Fase 1 desbloqueada, a fundação. Olha, eu sei que você quer logo para partir para combinações de golpes, movimentos de cabeça, estilo Mayweather, mas calma. A fase número 1 você tem que dominar os fundamentos básicos. Aqui é basicamente você construir uma casa com uma boa estrutura. A fase 1 é simples, postura e guarda. Parece bobeira. Então responde pra mim, cara, depois de jogar um jab, sua mão volta ou fica ali passeando no ar? Seu queixo tá protegido pelo ombro da frente ou tá ali oferecido de bandeja pro adversário? Eu vou te falar que a maioria dos iniciantes, e olha, muita gente que eu treino ali, que começa a treinar agora, ainda erra isso. A guarda baixa, o cara não voltar a mão, ou ficar ali com o cotovelo muito aberto, sem uma postura e uma guarda bem decente. É tipo você jogar um jogo de luta, sei lá, um Mortal Kombat da vida, e nunca apertar o botão de defesa, só apertar o botão de ataque. Uma hora, cara, o cara vai revidar e vai dar um contra-ataque com muita potência. Então a sua missão na primeira fase é a seguinte: se filma lutando. E isso é uma dica que vai acelerar seu aprendizado em todos os níveis. Mas seja um treino mais livre ou até uma sombra que você for fazer. E repare muito bem na sua postura e na sua guarda, se ela tá caindo conforme o tempo passa. Se você tá batendo e voltando com a mão bem rente ao corpo, se tá grudado os cotovelos no corpo, porque é fundamental para evoluir nesse tipo de nível. Eu sei que pode parecer entediante esse primeiro nível, mas é aqui que você decide se você quer ser um grande lutador com bons fundamentos ou se você quer só simplesmente parecer um lutador. A fase número 2 começa a ficar interessante as coisas, começa ficando mais avançado aqui até em chegar na etapa número 10. Mas eu queria agradecer os patrocinadores do canal, principalmente a Máximo Boxe, que tá comigo e tá com todos os iniciantes e avançados do boxe. Cara, a gente patrocina aqui desde o Popó até eu, que sou um influenciador de boxe, e sou aqui um mero iniciante intermediário no boxe. Caso você queira comprar sua primeira luva ou você queira pensando em trocar luva, cara, vai na Máximo. Eles têm produtos de altíssima qualidade por um preço muito justo e é uma marca brasileira. Essa luva tá comigo há mais de um ano e ela não tá nem dando sinais que vai craquelar ou ficar fedida nem nada. É uma luva que tá comigo sempre e eu sempre mostro ela aqui. Volta nos vídeos aqui do canal, você vai ver que essa mesma luva, eu tô fazendo a mesma publicidade, é a luva que eu treino todo dia. Se você for comprar na Máximo, entra no site aqui embaixo e na hora que você for fechar o seu carrinho, utilize o cupom FALA que você ganha um desconto na hora da sua compra. Então seja luva, sapatilha, tudo que você precisar, até um capacete, a Maximum tem lá. E olha que tem algumas novidades vindo, vai ter novos modelos de luva em breve ali no finalzinho
finalzinho aí de fevereiro, março, vai ter vários modelos novos que pra quem curte um novo design, quer trocar de luva, tenho certeza que você vai gostar. Lembre-se sempre, cupom FALA na Maximum e na Growth Suplementos. Agora bora pro próximo nível. Fase 2 desbloqueada, o radar. Se a fase 1 é a armadura, a fase 2 é sua arma principal, o jab. Cara, e não é qualquer tipo de jab, é o jab inteligente. Muita gente pensa o jab como um soco que você dá ali de qualquer jeito só pra você medir distância. Mas cara, o jab é como se fosse um radar de um avião de guerra. Você joga ele pra sentir a distância, pra testar a reação do oponente, pra abrir caminho pra um ataque ou uma sequência pesada. E eu vou te falar que tem 4 tipos de jab que você precisa dominar nessa fase. O jab de controle, que mantém o cara longe de você, marcando o território. O jab como armadilha, que você joga pra fazer o cara levantar a guarda e bum, vem um direto tanto no corpo quanto no rosto. Tem o jab de pressão também, que são 2, 3 jabs seguidos, empurrando o cara para trás e ganhando espaço ali no ringue. E tem o jab de invasão, onde você abre a porta para você entrar no corpo a corpo, para você diminuir a distância. A maioria só usa o jab de controle, e aí que vira um lutador de certa forma previsível, que fica só tocando o oponente. Mas a sua missão número 2, nessa fase 2, tem que ser dominar os 4 tipos de jab. Treinar com uma intenção diferente cada um, sentir quando usar cada tipo de jab. Desbloqueou? Próximo nível. Fase número 3 desbloqueada, o tabuleiro. Agora a gente entra no jogo de pernas. Olha só que aqui é onde tá, cara, a maioria dos lutadores travam. Você quer saber se um iniciante é iniciante no boxe? Pega um vídeo dele batendo o saco. Se esse cara ficar parado na frente do saco, ele é um iniciante. Se ele estiver movimentando, circulando o saco de porrada, esse cara já conhece um pouco mais do boxe. Porque boxe, obviamente, não é só golpe, é posicionamento, jogo de pernas, é como se fosse um tabuleiro de xadrez. E você e seu oponente são as peças desse xadrez. Quem controla o centro do tabuleiro normalmente está numa posição melhor. E pode parecer simples o jogo de pernas, mas não é, e quando você descobre, muda tudo. Você automaticamente começa a ganhar ângulo no ataque, tira o ângulo do adversário, e a sua missão na fase 3 é treinar a movimentação em direções diferentes. Frente, trás, diagonal, sempre disputando o ângulo do adversário. Usar a escada de agilidade é uma das ótimas dicas para você melhorar o seu jogo de pernas. Isso você compra facinho no Mercado Livre. Eu vou deixar uns links aqui de alguns equipamentos, como as escadas, até as luvas de boxe que eu utilizo aqui no Mercado Livre. Você pode vir na descrição do vídeo, vai ter todos os produtos que eu tô indicando aqui nesse vídeo para você. Então, quando você utilizar de tudo isso, e a escada é um bom treino para você fazer em casa, cara, você sobe de nível pro próximo nível, a fase 4. Fase 4, desbloqueada o motor. Aqui o jogo muda completamente, porque você pode até ter uma boa técnica, né? Você é uma pessoa que sabe bem o jogo do boxe, mas você precisa ter condicionamento. Porque, cara, o que adianta você ter um carro de luxo, uma Ferrari, se você ficar botando ali uma gasolina ruim no carro, né? Então, assim, não adianta só correr, porque correr é legal, é um cardio bacana, né, constante, mas você precisa da explosão do boxe, você precisa controlar a adrenalina de estar em cima do ringue. E eu vou te falar, cara, eu já lutei boxe uma vez com um cara que era maratonista. Fui lá, a primeira aula dele, e eu fui botar ele no ringue pra ele sentir a pressão ali de 3 minutinhos de mais intensidade. O cara com 1 minuto tinha pedido pra parar, porque ele não estava aguentando ali o nível de intensidade do boxe. Então o boxe não é só o cardio constante da corrida, mas sim a explosão, a recuperação, a explosão novamente, a intensidade. O condicionamento do boxe ele tem 5 pilares fundamentais. O cardio funcional, que são os circuitos, treinos intervalados, a força explosiva, que fazer aqueles agachamentos com salto, jogar aquela bola na parede ou bola no chão, e a resistência muscular, que é você fazer um treino de musculação tradicional, flexão, barra, prancha, tem a parte de mobilidade, para você não virar um robô e aqueles bodybuilders todo duro, então você vai querer treinar, fazer alongamento, fazer mobilidade ali dentro, e também tem ali a parte do sparring leve, porque não tem um treino melhor do que o próprio boxe para você entender a intensidade e adrenalina de subir num ringue. A sua missão agora na fase 4 é montar um treino completo que cubra esses 5 pilares sem pular nenhum. Seu corpo é a ferramenta que tem que ser afiada constantemente. O motor ligado, a gente vai pro combate. E aí a gente desbloqueia a fase número 5. Fase 5 desbloqueada, a fortaleza. Agora você aprende a não apanhar. Isso aqui os grandes especialistas do boxe já falam. Boxe não é sobre bater, é sobre não apanhar. A defesa no boxe não é só sobre levantar a guarda e absorver golpes e rezar para você não ser nocauteado. Tem uma ciência por trás disso. Você tem 3 camadas que você tem na defesa. A camada número 1 é o bloqueio e o desvio. Absorver o golpe, redirecionar o golpe, parece o básico, né? Mas se você tem técnica, você não quer só aguentar o soco.
você quer anular e evitar tomar aquele soco. A segunda camada é a evasão. Então aqueles movimentos de cabeças, de você puxar o pé para trás, recuar levemente, começar a fazer os pêndulos também para evitar cruzados, porque aí você vai fazer o cara errar e já sair em posição para o contra-ataque. A camada número 3 é a mais difícil de ser adquirida e eu confesso que aqui que eu parei nessa fase no box, que é a antecipação. Cara, você conseguir ler o oponente antes dele atacar, isso só vem com bastante sparring, com bastante experiência e um nível mais alto do box. Aqui a gente já tá entrando nos níveis avançados. Ó, eu confesso pra vocês que eu parei ali, tá? Eu parei ali no último nível, não cheguei aqui ainda. Se você pegar até um dos vídeos mais vistos desse canal, que eu fiz um sparring com o meu treinador, e você vê a diferença minha e dele, de um cara que luta há anos boxe, ele tinha 8 anos de boxe, eu tinha 8 meses, eu não conseguia antecipar os golpes, tanto que, cara, se eu soltasse uma sequência de 3, 4 golpes, ele já conseguia prever quais golpes eu ia soltar e antecipar meus movimentos. E eu não tinha essa malícia, esse jogo de pernas. Então, essa etapa pra mim é a mais difícil. Você só vai conseguir antecipar os golpes quando você tiver muita experiência e muito repertório de boxe. A sua missão, então, na fase 5 é treinar a defesa com a mesma intensidade que você treina no ataque. Amarrar uma corda ali pra você treinar os pêndulos ali dentro, tentar nos sparrings, pensar em antecipar os golpes, pensar na sequência do seu adversário, fazer a leitura de luta. Quando você construir essa fortaleza, agora você vai começar a atacar melhor. E vai desbloquear a fase número 6. Fase número 6 desbloqueada, o arsenal. A defesa vai te manter vivo, mas o ataque que vai fazer você vencer. E o ataque não é só jogar um soco aleatório ou uma sequência aleatória, é uma estratégia. E aqui tem 3 táticas que mudam o jogo. A primeira delas é alternar entre o corpo e a cabeça. Quantas vezes seu treinador não te disse isso, mas você não escuta? Você tende a achar que ficar jogando o golpe na cabeça do adversário é o ideal para nocautear ele. Mas, cara, você deve saber, se você luta bem em boxe, que golpes no corpo doem muito mais do que golpe na cabeça. E aí tem a grande questão de alternar entre corpo e cabeça na mesma sequência. Você joga no corpo, o cara abaixa a guarda você sobe com um golpe na cabeça. Simples e mortal. A segunda camada desses golpes mais avançados é você cortar o ringue. Se o cara ficar fugindo muito de você, você não vai perseguir. Você vai encurralar esse cara, fechando o ângulo, empurrando ele para a corda. E a terceira camada são combinações variadas. Misturas de sequências curtas, de jab direto, com sequências mais longas, jab direto, gancho, com um gancho no corpo. Eu gosto muito de uma sequência que é jab direto, gancho no corpo e sobe com o mesmo gancho no rosto com a mesma mão. Acho maravilhoso essa sequência. É você quebrar o ritmo do adversário, para você então desbloquear a próxima fase. Mas a missão ainda na sua fase número 6 é criar 5 combinações diferentes e treinar até que vire alguma intuição sua. Sequências que você sabe que são suas, que sempre funciona no seu jogo. Você tem que ter um arsenal completo, um repertório, uma caixinha de ferramentas completa para você ter e usar isso na hora da sua luta. Para então você desbloquear a fase número 7, que é a do estrategista. Fase 7 desbloqueada, o estrategista. O boxe de alto nível é uma adaptação. Aqui, cara, a gente tá falando de lutadores já que são amadores, profissionais, que são campeões. Você não luta sempre do mesmo jeito. Normalmente, quem é um lutador numa academia de boxe para ali no nível 6, ele sabe mais ou menos a estratégia que ele faz toda a luta, todo sparring, ele tem aquela mesma estratégia, mas é um cara que não tem adaptação, ele não sabe jogar jogos diferentes. Lutadores de alto nível precisa dominar não só um estilo de luta, mas múltiplos estilos para poder se adaptar com o seu oponente na frente do ringue. Porque querendo ou não, o boxe profissional é um boxe de quebra-cabeça. Então, normalmente você vai pegar um cara mais alto que você, aí você vai ter que encurtar a distância, trabalhar no corpo, anular a distância do cara. Contra um cara mais baixinho, você tem que ser mais explosivo, manter a distância ali usando o jab, não deixar ele entrar. Contra um cara mais agressivo, você precisa pivotar, usar contra-ataque, cansar o cara. Com um cara nocauteador, você tem que ali bater e sair ao mesmo tempo, não pode ficar ali parado. Então você vai ter que ter múltiplos jogos. E a missão dessa fase 7 é estudar os diferentes estilos, assistir lutas, entender o que funciona contra cada tipo e no sparring pede para o seu parceiro simular diferentes estilos de luta, se você luta sempre com a mesma pessoa. Assim que você dominar uma estratégia, desbloqueia a próxima fase. E agora chegamos nas 3 fases finais, as mais difíceis, que separam qualquer um do bom do excelente. Aqui a gente fala aqui no que trava a maioria das pessoas, onde muitas pessoas desistem, porque essas fases não são sobre técnica, são sobre
mentalidade. E é aqui que a maioria não tá preparado. A fase número 8 foi desbloqueada, o clinch. Cara, eu vou te falar que eu já tive alguns poucos treinos de clinch na academia. E ele é odiado por muita gente. Mas o lutador inteligente usa isso como arma. Talvez a última coisa que você domine no boxe. E o clinch não é um abraço qualquer. É sobre o controle. É sobre você pausar o ritmo do oponente, recuperar o fôlego, quebrar a empolgação do cara, irritar o adversário. E como que você vai entrar o clinch de uma forma inteligente? É encurtar a distância com o pé da frente, queixo, o braço, mão ali controlada ali nas costas dele, enquanto você segura o braço do oponente. Cabeça no ombro dele, porque você vai anular o ângulo do ataque. Mas atenção, você precisa ser ativo no clinch. Se você só segurar, o juiz vai te penalizar. Então controla, respire, já pensa na saída. Muitas estratégias de você estar encurralado na corda, clincha o cara, rotaciona ele e aí você sai para fora para não ficar encurralado na corda. Isso é uma estratégia muito efetiva. A sua missão aqui na fase 8 é começar a treinar a entrada e saída de clinch, aprender a usar taticamente, não como fuga, mas como um método para você dominar a luta. Para você então desbloquear a penúltima fase, a fase 9. Fase 9 desbloqueada, o sidestep. Essa técnica aqui transformou lutadores como Lomachenko em lendas. O movimento lateral, onde você sai do ataque do oponente, cria um novo ângulo para atacar, é assustadoramente efetivo. O passo lateral, os passos, movimentações com contragolpe, você não vai só desviar do golpe, como você some da frente do adversário para poder contra-atacar. Então no ataque, você vai criar um ângulo novo que ele não esperava e pode parecer simples, mas exige um timing perfeito. Aqui a gente tá chegando no suprassumo de dominar o seu jogo de pernas, dominar a movimentação, dominar a defesa e dominar o ataque. Quando você conseguir fazer tudo isso junto, você vai conseguir criar o famoso contra-ataque. E o timing disso precisa ser perfeito. A sua missão agora na fase 9 é treinar os passos laterais, passos para trás, juntos com a situação de um contra-ataque. Então depois do jab, você esquiva e no contra-ataque já vai virar instinto, já vai meter um direto, cruz, etc. Então você já vai criar aqui intuições e prever e antecipar a defesa do adversário. Para então desbloquear a última fase, a fase 10. Fase 10 desbloqueada, o centro do ringue. E aqui, amigão, quando você tá bom no boxe, é quando você consegue fazer uma boa luta e saber exatamente onde você tá dentro do ringue. E controlar o centro do ringue é controlar a luta. É igual no xadrez, não sei se você jogou, você tem o tabuleiro de xadrez, você tem vantagem quando você tá mais pro centro do tabuleiro do xadrez. Então, não importa se você é um contra-atacador, se você gosta de lutar nas cordas, tecnicamente, quem domina o centro tem mais poder. Isso é importante porque até nas lutas oficiais de boxe existe uma pontuação a mais para quem domina o centro do ringue. E por que isso é tão importante? Porque é mais espaço para você se movimentar, mais ângulo de ataque, menos risco de ser encurralado. A batalha pelo centro começa no primeiro segundo da luta. E é algo muito psicológico também. Quem recua primeiro, quem tá ali ocupando o centro do ringue, normalmente ocupa uma vantagem psicológica na frente do ringue. E existem 3 estratégias para você dominar o centro. O primeiro são pequenos passos, micropassos de avanço devagar, testar sem dar brecha, alternar entre uma pressão e uma pausa que não seja previsível e manter o jab constante, marcando presença, incomodando. Então aqui a gente tá vendo que a gente precisa dominar basicamente todos os fundamentos para poder chegar nesse nível. E a sua missão agora na fase número 10 é tentar num sparring focar sempre voltar para o centro do ringue, não importa o que aconteça, você volta, disputa cada centímetro. E aí você chega no nível máximo, onde não é só sobre técnica, mas é sobre presença, sobre ser um grande lutador, sobre entrar no ringue e sentir que tá preparado, controlar a respiração, se mover de forma diferente, quebrar o ritmo, não tá com medo, não tá ansioso e pronto, você vai chegar no nível final da intimidação natural. Não é necessário falar alto, gritar, bancar o machão na academia, é sobre uma confiança verdadeira e intuitiva, que você sabe o que você está fazendo, que você treinou e repetiu tantas vezes, que você vem ali num instinto natural, você não precisa pensar no que você faz. Isso vem do treino, vem do sparring, vem de ter percorrido as diferentes fases, de ter apanhado, de ter aprendido, de ter batido, de ter evoluído. E quando você chega nesse nível, o oponente sente ali que vai trocar o primeiro golpe e que você não vai estar jogando um jogo qualquer, mas você está definindo o seu próprio jogo. E comenta aqui embaixo que nível que você tá aqui para eu saber qual que é o nível da galera aqui do boxe. Quem sabe a gente faz um sparring entre inscritos aqui do canal. Salve esse vídeo aqui para você não perder e se você recuperar isso futuramente na sua academia para saber que nível que você tá agora. E eu vou deixar um nível para você aqui de 20 hábitos que todo boxeador deveria ter. Clica nesse vídeo aqui, espero que goste, tamo junto, forte abraço e até mais.